eu vou tratar a respeito do estudante André, descrito pelo desafio 1, como sendo um garoto com grande dificuldade de apropriação de leitura. E ele descreve que os primeiros anos do ambiente escolar dele foram muito desafiadores para ele por conta disso. Após uma breve análise do que foi descrito a respeito dele e do seu desenvolvimento atípico, nós podemos presumir que ele sofre de dislexia, que é um transtorno de aprendizagem que afeta a capacidade de leitura do indivíduo. E, de acordo com Rodrigues e Ciasca, duas causas podem ser atribuídas para o aparecimento dessa dislexia. Pode se tratar de um desenvolvimento inadequado ou de mau funcionamento cerebral, que a gente só consegue constatar com firmeza com base em exames de neuroimagem. E também acredita-se que o fator genético pode ser um grande causador, porque mais de 50% das crianças disléxicas possuem alguém da família com essa mesma condição. Então, a dislexia ela pode ser caracterizada por alguns dos seguintes sintomas. A leitura das palavras ela é feita de forma imprecisa ou lenta, demanda muito esforço do aluno. Muitas vezes ele tenta adivinhar palavras, tem dificuldade na soletração. Ele tem uma limitação em reconhecer palavras e na compreensão do que é lido, porque ele passa mais tempo tentando engajar nessa leitura do que refletindo a respeito do significado desses textos. E ele tem dificuldade na ortografia também, sendo identificado da forma como o aluno faz a troca de algumas letras, ele substitui letras ou ele adiciona algumas letras na sentença. E para que esse diagnóstico ele seja realizado, esses sintomas eles precisam permanecer por pelo menos 6 meses, né? A gente constata através de testes individuais, através de análise clínica também, e a gente atesta que essas habilidades do estudante estão abaixo do esperado para a idade cronológica dele. Então, algumas das propostas pedagógicas para intervenção desse público com esse transtorno seriam, né? Tempo extra para terminar as atividades pedagógicas, o uso de técnicas de destaque ou de sublinhar para a compreensão melhor desses textos, inclusão de atividades práticas, diversificação de informação visual e verbal nas estratégias de avaliação também, direcionar o aluno para ficar mais próximo do docente, para que esse docente consiga acompanhar melhor o desenvolvimento cognitivo do aluno, e considerar também o nível de dificuldade das atividades que são propostas. Nesse texto, o aluno ele se descreve como sendo inteligente e que ele só se vê dessa maneira hoje porque passou parte da vida dele se considerando incapaz por conta do subdesenvolvimento dele escolar. E provavelmente por conta de ter escutado de parte dos docentes que ele era um estudante preguiçoso e que ele nunca conseguiria aprender. Isso, de certa forma, desestimulou o aprendizado desse estudante, fez com que ele duvidasse da própria capacidade dele de superar os limites. Possivelmente, em seus primeiros anos iniciais, não houve um trabalho direcionado para o seu desenvolvimento fonológico, e ele foi introduzido junto aos demais alunos à atividade de reconhecimento de letras e atividades. Não houve um direcionamento específico para aquela condição que ele tinha. E também houve, acredito que, uma falta de sensibilização por parte desse corpo docente em relação a esse transtorno, pois eles poderiam alterar as propostas pedagógicas utilizadas em sala de aula visando o aprendimento do aluno junto aos demais estudantes.